E aí, pastor, onde que entra a história aí? Segundo a história, não é a Bíblia, a história dos homens, eles vão ter que aceitar, porque é verdade, a palavra de Deus é a verdade. Essa princesa muito triste vai se banhar e tomar banho e pedir ajuda de um deus da fertilidade, tudo relacionado à fertilidade. O Deus que quando chovia ele trazia uma lama fértil, proteica. O Deus que trazia o peixe, a tilápia. O Deus que trazia a perca do Nilo. Que Deus é esse? O rei, já falei, o rei Nilo. Tanto que tem uma frase de Champollion, um dos historiadores da antiguidade: o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito só existe por causa do delta do Nilo. Senão não tinha como beber água. As sociedades nessa época eram chamadas de sociedade hidráulica. A Mesopotâmia, ó, meso, meio. Potamos, rio. Região entre rios. Rio Tigre e Rio Eufrates. E assim vai. Rio Amarelo, Rio Azul na China. Rio Ganges na Índia. As primeiras civilizações, o Rio Jordão, Canaã, vão ter que ficar à margem dos rios para poder sobreviver. O Egito, então, Fábio, ele era um deus. E ela vai para lá pedir: eu quero um filho homem, eu não quero passar o que o meu pai passou. E aí ela está ali, fazendo a oração, a reza dela, e de repente vem num cesto o quê? Um menino. E aí quem está trazendo o menino? O deus Nilo. Aí você entende por que aquele garoto se chama Moses. Diga, nome de faraó. Dizem historiadores que Moisés se chamava Hatmoses. Mas como a irmã de Moisés, lembra da irmã de Moisés? Qual é o nome dela? Miriam. Estava olhando, aí falou assim: a senhora achou esse neném? Ah, eu conheço a mãe dele, e ela tem leite para dar. Moisés foi criado, sendo amamentado pela própria mãe, Joquebede, o pai Arão, né? Amamentado, escutando, porque até hoje as mães judaicas dão mamar aos seus filhos contando a história de Adonai. Moisés cresceu ouvindo aquilo. Tanto que, onde que está a prova disso? Quando é que um rei, um príncipe, futuro faraó, ia se importar de ver um soldado batendo num escravo? É porque ele sabia que aquele escravo fazia parte do povo que era dele. Mas tinha alguma coisa de pano de fundo. Mas aí, gente, esse garoto vai sendo criado, e por que não se tornou faraó? Ah, Deus interviu na história, ele aos 40 anos mata um soldado, foge para o deserto, e fica lá mais quanto tempo, gente? 40 anos. Ele volta para o Egito com quantos anos então? 80 anos de idade. E volta com uma promessa. Vai lá, diz que eu sou, olha que coisa de doido. Diga para o seu irmão, as coisas de Deus é para doido mesmo. Não é para normal não, Levi. Vai lá, diz que eu sou. Está mandando o faraó libertar o meu povo. Moisés certamente falou: é Hatshepsut está lá, é minha mãe, vou chegar lá. Mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer? Depois, gente, por favor, confere tudo isso aí no Google, vê se o pastor, e leia, aprenda sobre isso. Não vão contar isso na história. O que a gente tem de professor ateu dando aula, professor que odeia a Bíblia dando aula. Tá aí o Esmão que é professor, a Ana, tem mais professor aí. Não vão contar para confirmar essa história. E Moisés volta. E Moisés vem com uma promessa: eu é que vou dar jeito na coisa. Joga a vara, vira cobra. Mas a vara e a cobra que era de Moisés, o que faz? Come as outras. E aí Deus fala assim, para cada, me ajuda aí, gente, quem a pesquisar aí. Para cada coisa que houvesse ameaça sobre Moisés e sobre o povo, Deus ia trazer sobre o Egito uma praga. Agora eu quero correr um pouquinho aqui. Vocês já perceberam que as pragas do Egito, elas estão correlacionadas aos deuses do Egito? Qual foi a primeira praga? O deus Nilo, que trazia a vida e a fertilidade, transformou em sangue. Era como se o deus hebreu estivesse dizendo assim: o Deus que traz vida para você, eu estou ferindo ele com morte. Porque os peixes morreram, as pererecas, rãs, os sapos morreram, os girinos morreram, e o Nilo ficou com cheiro de cadáver.
Eles tinham outro Deus. A Geisa falou aqui, lembra? Que era o que trazia luz, calor. Qual era o nome? Que era o Deus Sol. O que acontece? Diga, 3 dias. Durante 3 dias, o que acontece? O Egito fica na escuridão. E assim vai. Era Deus querendo maldosamente punir os egípcios. Amém? Não. Era Deus querendo dizer assim: ainda tem esperança para vocês, Egito. Eu sou o Deus de verdade. Não é Ra, não é Tut, não é Tote, não é Osíris, não é... Sou eu o Deus. Por favor, creia. Só que quando Mano, me ajuda, gente. Me ajuda. Sut morre. Ela morre quando Moisés estava com 58 anos. 18 anos depois da saída de Moisés, ela morre. Uns dizem até que foi de desgosto. Alguns historiadores. E aí quem sobe o trono, Levi? Ela não tem filho. O filho dela, que ela pegou como dela, dado pelo Nilo, foge. Lembra? Lá atrás o marido dela tem um filho bastardo que assume como Tutmoses IV, que cresceu ouvindo: você que era para ser faraó, e um tal de Moisés, um estrangeiro, é que vai subir ao trono. Por que eu contei aquela história toda? O ranço, o ódio de ter um estrangeiro no trono do Egito era passado de geração em geração. Aquele garoto ouviu, ele foi odiosamente contaminado. E aí quem volta? Moses.